Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, publicada hoje, mostra que lideranças do chamado Centrão querem apaziguar a relação entre o Executivo e o Congresso. O encontro ocorreu em um jantar realizado no domingo na residência oficial de Rodrigo Maia. A ideia do presidente da Câmara é seguir com os trabalhos para a aprovação da reforma da Previdência. Para analisarmos esse cenário, a gente conta com a presença do cientista político e professor da Unicinos, professor Bruno Lima Rocha, e com o advogado e coordenador do Movimento Livres no Rio Grande do Sul, Juan Saavedra. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa noite. Bom, após divergências públicas com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente Jair Bolsonaro também recomendou que os ministros busquem, abre aspas, pacificação com a casa. Vocês acreditam que agora os atritos entre o Planalto e o governo vão acabar? Ou ainda vai haver um esforço de ambas as partes, né? Se vai haver um esforço de ambas as partes para a reforma da Previdência, e inclua aí, por exemplo, a base do próprio presidente questiona a reforma da Previdência em diversos pontos. Tem até gordura para se negociar com o Congresso, mas primeiro vamos nas rusgas. Professor. Então, boa noite para o colega debatedor. Bibs, é meio difícil tu percorrer um processo de 4, 5 anos, com mandato pregresso de 25, mais os 4, 5 anos, com um proselitismo forte, proselitismo esse que foi catapultado pelas redes sociais, e tem um mérito aí muito grande do filho do presidente Carlos Bolsonaro, que parece que realmente é um homem que opera por uma campanha política à perfeição, mas campanha é uma coisa, governo é outra, tá? O arranjo desse governo me parece que ele tem um problema de fundo. Por quê? Porque Jair Bolsonaro foi eleito presidente prometendo, vou botar aspas, tá? A nova política. Mas ao afirmar a nova política, ele nega a formação de uma base aliada, que no mínimo precisa de algum tipo de reciprocidade, recebê-los, ter trânsito no palácio, reconhecer a sua liderança eleita. Rodrigo Maia foi eleito pela Câmara dos Deputados. E tem mais dois poréns aí para não esgotar os temas. Um deles é que o PSL é um partido que, se eu não me equivoco, tinha um representante e passou a ser a segunda maior bancada da casa. E tu não cria uma organicidade de uma hora para outra. É muito mais um momento político do que uma institucionalização de uma forma de fazer política. E demora muito para institucionalizar algo, né? Seja algo deplorável, nefasto, como as oligarquias políticas brasileiras, seja algo que se pretenda, botei aspas de novo, afirmado pela tecnicidade. A nova política seria a afirmação da técnica sobre o jogo político. O jogo político, por fim, é a única área da política, fora o proselitismo e o uso de redes sociais, onde o presidente consegue transitar. Ele próprio foi um homem de 7 mandatos, né? Fora um período na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Portanto, eu não vejo muita saída, não. Ou ele reconhece o poder de Rodrigo Maia e delega para a construção de uma base concreta em torno de propostas concretas e conflitua com o seu grupo militar, porque esse 1% de economia na reforma da Previdência é um peso político muito caro a se pagar, ou os conflitos vão continuar. Juan. Boa noite, Bibi. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Bom, o que se vê é que o governo continua batendo cabeça com a Câmara, né? E além dos episódios mais recentes, que envolvem inclusive a líder do governo na Câmara dos Deputados, que brigou com deputados que eram apoiadores da reforma da Previdência, teve o episódio recente da semana passada, onde lamentavelmente o presidente da casa trocou farpas com o ministro da Justiça, que foi o Sérgio Moro. Inclusive o Rodrigo Maia chamou o Sérgio Moro de funcionário do Bolsonaro. Então, enquanto o governo não conseguir apaziguar os ânimos e focar naquilo que realmente importa, que é a reforma da Previdência, que precisa ser discutida, que precisa avançar nas comissões, que precisa ser votada na CCJ, não vai haver uma boa perspectiva para o Brasil. Então, o governo, sim, tem que acertar sua comunicação, tem que dar um freio naquelas pessoas que estão incentivando esse tipo de clima com a Câmara dos Deputados. Como falou o professor, reconhecer o poder e a liderança do Rodrigo Maia na Câmara, que foi legitimamente eleito, e buscar construir uma coesão para avançar a reforma da Previdência, que é fundamental para a gente superar esse primeiro semestre. Bom, você aí de casa pode participar da nossa conversa, 99588-2374, mande a sua opinião, mande a sua pergunta por mensagem de texto, 99588-2374, ainda em cima não só do PSL, mas da composição da bancada
não só do PSL, mas também do Congresso, a formatação, não é muito, nunca foi história no Brasil, não é um processo que a gente pode encontrar na nossa história. A base, quem elegeu, apesar do presidente se comunicar diretamente com seus eleitores nas redes sociais, mas a gente nunca viu, por exemplo, boa parte das pessoas nem lembram, né? Não digo todos, não vou generalizar, mas algumas pessoas nem lembram em qual deputado votou, por exemplo. E aí não exigiria uma pressão, né? Não se tem esse costume no Brasil de pressionar o seu deputado para participar ou não. A base fica sempre, né, sempre sumida nessa relação. Agora, as pesquisas mostraram que há uma perda de capital político do presidente Jair Bolsonaro. A última pesquisa de popularidade mostrou, né, um número baixo. Esse número baixo pode incentivar, pode piorar a situação no caso do governo federal, na medida em que sempre se diz que, bom, o presidente que não tem popularidade fica refém totalmente do Congresso. Como tu analisa essa relação? Eu entendi 3 questões, né? Uma é a mais simples de observar, né? Em geral, tu tens um primeiro semestre de capital político para gastar, mas um governo, Bibs, ele tem de realizar. Pode não ser aquilo que eu queira, aquilo que 2/3 do eleitorado brasileiro queiram, mas aquilo que os seus 29% de eleitores votaram, ele tem que realizar. Alguma coisa ele tem que realizar. Tem que botar alguma meta e dar sequência, fazer um ato de reconhecimento nas políticas públicas pregressas que funcionavam. Como, por exemplo, vindo para cá eu escutei, vão deixar de avaliar a alfabetização dos próximos 2 anos. Ou seja, o pouco que estava operando bem em consenso e uníssono na sociedade, parece que sofre uma interrupção. O que eu creio que aconteça com Jair Bolsonaro como presidente é que ele tem um entorno político de confiança e, entendo eu, familiar, que vive em função do próprio proselitismo. E, ao mesmo tempo, o seu conjunto de aliados, incluindo a presença de Paulo Guedes, que é o representante legítimo da banca, do capital financeiro, e se eu entendi bem, entendo um pouco de economia política, como há um esgotamento em faturar em renda fixa, há um esgotamento na taxa de juros, avançar para cima da capitalização da Previdência seria um ato central para manter, por exemplo, o nível de ganho dos bancos. Imagina, ele perde apoio do Congresso, começa a criar confusão para a ala militar do governo e perde apoio da banca, num país que já se acostumou à troca de presidente. É essa situação que se vislumbra no ar. Eu estou tentando fazer uma bricolagem de analistas que eu costumo ler de vários setores, de várias tendências, já se abrindo todas as cartas aqui. É essa situação que eu fico preocupado. Por outro lado, preocupado que eu digo institucionalmente, né? Por outro lado, para encerrar, o grande capital político de Bolsonaro é sua relação direta com a base. Sua relação direta com os seus eleitores e com seus nichos de eleitorado. Mas traduzir sentimento para realização e percepção de realização são planos bem distintos. Bem distintos. Eu lembro que em 2005, no auge do Mensalão, se dizia que a estratégia do PSDB era sangrar Lula até ele esvaecer. E chegou em 2006, bateram as metas, por exemplo, de realizações do Banco do Nordeste, cadeias produtivas que foram reconstruídas e conseguiu um fôlego para a reeleição. Ou seja, o momento pode aparecer também que há uma crise muito grande, mas vai que o Palácio do Planalto, a presidência aposta um pouco na crise para colocar o seguinte, não, 30% dos votos são meus, são cativos comigo. Vocês querem fazer um governo de centro-direita ou de direita? Eu sou o fiador do governo. Pode ser uma aposta também. Sim. Nesse caso, como é que fica essa relação do eleitor, a popularidade e a negociação com o Congresso? Bom, é evidente que o governo Bolsonaro está passando por um momento delicado, até em virtude da popularidade do presidente, e acredito que não se esperava isso dentro do próprio governo. Não se esperava que em tão pouco tempo, em 3 meses desde a posse, se tivesse uma queda na popularidade tão grande. Mas é justamente o que o professor falou, essa falta de entrega e todos os processos e as confusões que têm acontecido nos últimos meses, esse desencontro dentro do próprio governo tem afetado a popularidade do presidente e tem desidratado o governo. Essa falta de interlocução e de conversa com o Congresso Nacional prejudica e muito o andamento da reforma da Previdência, que sempre foi tida pelo governo e por todos os presidenciáveis
no ano passado como uma das prioridades. Então, se a reforma da Previdência não andar, se o governo não conseguir levar adiante essa pauta, se o governo não conseguir superar a crise do projeto que foi apresentado também da reforma da Previdência Militar e do quadro de carreira, que causou um mal-estar dentro da Câmara dos Deputados, não vai conseguir avançar e não vai conseguir entregar, e a popularidade do presidente vai continuar caindo. Então, precisa, sim, se articular e começar a fazer os projetos e as pautas andarem. Bom, quero lembrar que você pode participar da nossa conversa, 99588-2374, mande mensagem de texto, já já eu vou ler as primeiras participações, só para seguir nesse raciocínio, e vou inverter agora a ordem, já que o Juan colocou esse cenário. Caso a reforma não passe. Bom, a gente viu agora, recentemente, 2 momentos diferentes em 24 horas ou 48. A gente viu em um dia a Bolsa batendo recorde com a chegada de uma proposta a respeito da reforma, e aí, logo em sequência, a questão dos militares e a Bolsa despenca. Como é que, se isso não acontecer, nesse cenário, a reforma não for aprovada, como é que fica a situação da equipe econômica? Paulo Guedes, que é um nome forte, isso pode prejudicar o governo Bolsonaro, e a gente sabe que no Brasil a relação, quando a economia vai andando bem, mesmo que às vezes aos trancos e barrancos, a população se acalma. A economia indo mal, a reação é imediata. Como vocês vislumbram esse cenário? Não andar a reforma da Previdência vai ser péssimo para o Brasil, principalmente em frente ao mercado financeiro. A Bolsa vai continuar caindo. A reforma da Previdência ela tem que andar e tem que continuar. Ela foi uma das prioridades, é uma das prioridades do governo, e eu acredito sim que o governo vai buscar uma forma de se articular com a Câmara de Deputados para fazer esse processo andar. Ainda tem etapas importantes do processo legislativo para acontecer. A reforma vai passar pela CCJ. Imagino e acredito que o governo esteja se articulando dentro da Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão da Casa, para ter um relatório favorável à reforma da Previdência. E com relação à reforma apresentada pelos militares, não me surpreende de forma alguma. O Bolsonaro sempre foi um corporativista e nunca se colocou a favor de uma reforma severa contra os militares, porque ele tem, sim, por trás dele todo um ministério militar que faz, sim, pressão e que usa a sua força para também galgar o seu espaço e impedir que mudanças drásticas aconteçam. Eu nem imagino o que pode acontecer numa perspectiva de não avanço da reforma da Previdência. Eu imagino que, se isso não acontecer e se isso não avançar, dentro do primeiro semestre, todo o pensamento econômico que se pautou desde a campanha até o presente momento vai ter que ser repensado. Bom, nesse caso, né, vamos incluir também a questão de se tem gordura ou não para negociar. Mas aí, se negocia com o Congresso, isso vai atender às expectativas do mercado? Boa pergunta. De novo, né, a gente precisa observar alguns sinais. Tá? Um deles é o seguinte: a Bolsa bater 100 mil pontos não é uma incidência direta na economia real, ou seja, não gera emprego vivo. Gerou emprego vivo, qualquer governo está tranquilo. Não gerou emprego vivo, teremos problemas permanentes, entrando do 4º para o 5º ano de recessão. Se tivesse um jogo mais de variáveis táticas no governo Bolsonaro, eles poderiam apresentar 3 caminhos legislativos simultâneos, né? Tipo a reforma da Previdência, aquela proposta de federalização do Paulo Guedes que desincompatibiliza o orçamento com o que a Constituição coloca. Eu, para mim, considero algo nefasto, mas é proposta do governo, nunca foi dito que não ia fazer isso, eles disseram que ia fazer isso. E o pacote anticrime do Ministério de Moro. Com 3 propostas em andamento, se tu não encaminha uma, o governo, no caso, consegue encaminhar outra ou mais outra. Mas, para isso, se colocar o tempo inteiro uma questão de a nova política que vai fazer a pauta, a velha política dos oligarcas que se rendam, sendo que tem um presidente, embora jovem, no Congresso, mas que vem, o pai dele, César Maia, foi um político de carreira e vem de uma tradição muito vinculada a famílias políticas, tem ligação familiar com o Wellington Moreira Franco, que tem ligação familiar com o Amaral Peixoto. Então, estou falando de uma tradição centenária por laços consanguíneos cruzados. Rodrigo Maia senta em cima da pauta e acabou. Maia, vou fazer uma correlação, ele, não estou aventando problemas de ordem ética ou legais como teve Eduardo Cunha, mas sim, ele maneja o regimento com a mesma maestria que Eduardo Cunha manejava. Então, seria um bom conselho para um semipresidencialismo como o brasileiro não brigar com o presidente eleito da Câmara nos primeiros 3 meses de governo. Bom, vamos para a tela que tem participação dos nossos telespectadores. A pergunta, vamos para a tela, é do Alberto de Charqueadas.
Olá, Bives, em relação ao presidente, qual a verdadeira opinião dele? Quando o deputado era contra a reforma, inclusive dizendo que aquela reforma do então, aqui botou presidiário Temer, era uma afronta, não é mais no momento, né? Era uma afronta à sociedade. Agora, como presidente, vai defender uma reforma bem pior elaborada pelo ministro Chicago Boy, palavras do Alberto de Charqueadas. Vocês conseguem entender como é que é? Muda a postura, muda o cargo ou não há surpresa nisso? Sendo muito direto, tá? Se a regra for eu me posiciono fora do governo, depois eu mudo minha posição dizendo que não, agora eu reconheço que há uma dimensão realista que me obriga a tomar outra posição, tudo bem. Mas se tu mantém o discurso de nova política contra a velha política, ir contra o que falou faz muito pouco tempo, é um peso no seu eleitorado muito grande. O próprio presidente já desidratou a reforma da Previdência apresentada a proposta de emenda à Constituição, que é a reforma da Previdência, já desidratou ela, colocando-se com relação à idade mínima, considerando já a flexibilização. Então, eu sinceramente acredito que as circunstâncias levam, sim, o presidente a articular a reforma da Previdência. Eu não considero ela ruim, eu considero ela uma reforma coesa, coerente, correta, e acredito que ela foi feita dentro do mundo ideal. Dentro da visão econômica, para que dentro do Congresso Nacional, sim, ela fosse flexibilizada, e imagino que o governo saiba disso. O governo imagina que a proposta original ela não vai chegar ao final do jeito que ela está. Assim como a proposta do presidente Temer chegou no final do seu trâmite e já era uma proposta totalmente desconfigurada e totalmente diferente daquela que tinha sido apresentada no fim. Bom, para deixar claro, o debate não era só Jair Bolsonaro versus Rodrigo Maia. A gente tem outros atores dentro do governo e um deles é Sérgio Moro, né? Rodrigo Maia versus Sérgio Moro. Como é que saiu o ministro Moro desse conflito com o Maia? Como é que vocês acham? O Sérgio Moro tem um capital político próprio. Tá? Os holofotes da Lava Jato colocaram a ele, a força-tarefa, numa dimensão quase como de um suprapoder, não factual, não fático, não institucional, mas no mínimo midiático e popular. Ele tem a ligação direta com a opinião pública. Mas ele está ali por assignação do presidente da República eleito, ele não foi eleito para o cargo. Então, tudo que passa pelas pastas ministeriais, se a regra ainda vale, a regra real do jogo, tem de passar pela Casa Civil e a mesa diretora da Câmara. Do contrário, desculpa falar um termo chulo, é só mais bateção de cabeça. Agora, se cada ministro fizer, aspas, o seu jogo de popularidade, o governo não tem uma unicidade. E aí, diante da fragilidade, o Congresso O Bives, eu não quero ser historicamente determinista, mas o Congresso, desde a Constituição de 1824, sabe quando o Executivo está fraco. Né? Desde aquela Constituição, desde a Noite das Garrafadas, quando botou na parede Pedro II. Então, é um gesto político muito fácil do Congresso começar a se desvencilhar. Sim. E esse é o perigo para o governo Bolsonaro hoje. Juan? Bom, a recente rusga que teve entre o presidente da Câmara e o Sérgio Moro foi mais um episódio dentro de um desgaste que já vinha sendo sucedido pela questão da reforma da Previdência, pela apresentação da proposta de reforma militar. Agora, como o professor falou, o Sérgio Moro ele tem um capital político próprio. E hoje ele já está na postura de um agente político, ele já não é mais um juiz, ele já não é mais o juiz da Lava Jato, agora ele é o ministro da Justiça e está levando adiante aquilo para o que ele foi chamado, né, que era o projeto de anticorrupção, que era endurecer as regras desse pacotão que ele lançou para o Congresso. Agora, me preocupa também que tantas pautas importantes, e eu considero também o que o Ministério da Justiça levou para o Congresso Nacional relevante para o país, esteja caminhando junto e sem uma comunicação entre o governo e a Câmara dos Deputados. Aí, mais uma vez, o protagonismo do Rodrigo Maia nesse primeiro semestre vai ser fundamental. Se não acontecer um aceno, uma bandeirinha da paz ali, nada vai acontecer. Bom, para fechar, a gente tem mais uma participação. Jefferson, se a sociedade quer profissionais disponíveis permanentemente, sem nenhum direito trabalhista, ele põe ali militares, deve dar os mesmos tratamento diferenciado. Essa é a opinião do Jefferson a respeito.
Acho que ele está se referindo aos militares, pelo que eu entendi. Não, mas tem lógica, qualquer profissão que tenha uma especificidade de maior grau de insalubridade, risco ou tempo disponível, tem que ter um direito compatível. Não é isso que está sendo discutido. Está sendo discutido é que foi prometido que as Forças Armadas entrariam numa gordura grande e, a fim e ao cabo, entre a reforma da Previdência e a mudança do plano de cargos, a economia seria de 1%. Então, essa economia de 1%, ela é impossível de ser aprovada numa democracia com base parlamentar. Só pela força da coerção, só pela força da sensação de estabilidade política. E isso, creio eu, nem os oficiais, nem os generais que fazem parte do governo Bolsonaro querem carregar essa pecha. Vocês são os culpados pela instabilidade política. Não, foi realmente um plano que agrada a base militar do governo, mas é quase inegociável. Quanto? É inevitável comparar a reforma da Previdência do regime geral e a reforma dos militares. Enquanto a reforma da Previdência do regime geral pretende economizar 1 trilhão, como o professor falou, a reforma dos militares vai economizar 10 bilhões. Então, chega a ser incompatível e é difícil explicar para a sociedade isso. É evidente que a carreira militar tem suas peculiaridades. Se fala há muito tempo em uma reforma do plano de carreira, mas o governo vai ter que fazer um esforço maior para conseguir levar adiante essa... A não ser que a intenção também seja desidratar a reforma da Previdência Militar e do plano de carreira, para aí sim conseguir o apoio dos deputados. Bom, senhores, vamos aguardar os próximos jantares, se vão ser à luz de velas ou não, já que usaram a metáfora de namoros e entre outras coisas. Vamos ver se vai rolar love entre o governo e o presidente da Câmara. Por enquanto, esses são os capítulos dessa novela. Bibs, eu não resisto. Por favor. E se for o baile dele é fiscal? Ah, bom. Bom. Fica aqui a questão. Desculpa. Lembrando que qualquer jantar pode quebrar pratos e panelas podem ser arremessados, infelizmente. Bom, vamos lá. Professor, seja sempre bem-vindo. Professor Bruno Lima Rocha. Juan Saavedra, representando o Movimento Livres aqui no Rio Grande do Sul. Muito Sejam obrigado. bem-vindos e aguardamos cenas dos próximos capítulos.